Vamos continuar então nossa aula sobre introdução do I2 V4. Eu quero começar esse vídeo falando sobre a diferença então da certificação do I2 V3 e do V4, né? O que mudou, né, no framework da I2 em relação à última versão, a versão 3, e a atual versão 4. Então, na versão 3, ele começa falando lá embaixo sobre o I2 V3 Foundation for Service Management, o gerenciamento de serviços do I2. Então, quando você faz os fundamentos do I2 V3, você se capacita a 2 módulos, né? O Life Cycle Model, né? O módulo do ciclo de vida, e o Capability Model, que é os módulos de capacidade tecnológica dentro do I2. E aí você tem uma série de serviços e de pilares que você vai trabalhando e conhecendo para que você possa subir, fazer o próximo nível, né, de treinamento, de certificação do I2, que é o Managing Across the Life Cycle. E aí, com todo esse pool de conhecimentos, você se transforma em I2 Expert. Você pode fazer a prova para o I2 Expert e se tornar um especialista, né, em I2 V3. E do Expert, você vai então apresentar novos modelos de trabalho, como é que você tem trabalhado, como é que você tem utilizado, você tem que fazer algumas comprovações de trabalho utilizando a metodologia e o framework do I2, e aí você faz uma nova certificação, se transformando em I2 Master V3. E o que muda, né, então, do V3 para cá? Né? Lembrando ainda, o V3 fala do ciclo de vida lá do I2, que são os 5 pilares, as 5 torres de estratégia de serviço, indo para desenho, para transição, operação e a melhoria contínua do I2. Então, todos esses processos te levando ao I2 Master. O que muda para o V4? No V4 você tem aqui o I2 Foundation também, que é esse que nós estamos falando, que nós estamos conversando aqui no nosso curso, no nosso treinamento. E aí você vai fazer, ele divide aqui, né, ele volta a dividir aqui em duas torres, 2 pilares, que é o I2 Managing Professional, que é uma certificação, e o I2 Strategic Leader, que é uma outra certificação, né, que está aqui em azulzinho aqui em cima. Então, para você, depois que você estuda o I2 Foundation, você quer tirar a certificação de I2 Managing Professional, né, de MP I2, você tem que ter aqui estudar sobre I2 Specialist, né, aprender um pouco sobre Create, Deliver and Support, que é um treinamento. Para I2 Specialist tem um outro que é o Drive Stakeholder Value, que é o valor das partes interessadas, né, que utilizam o I2. O I2 Velocity IT, o High Velocity IT, que fala sobre, né, tecnologias, né, da informação e na alta velocidade do uso dessas tecnologias. E aqui a basezinha azul, o I2 Strategic, que é o Direct, Plan and Improve. Então, adquirindo esses 4 conhecimentos, você tira a certificação de I2 Managing Professional. E em seguida, você também pode fazer o I2 Strategic Leader, onde você tem o mesmo conhecimento do I2 Strategics, que é o Direct, Plan and Improve, é o mesmo conhecimento, mas você também tem que adquirir o I2 Leader, que é o Digital and IT Strategy. Então, esse aqui também você adquire o I2 Strategic Leader. Com essas 2 certificações, né, o Managing Professional e o Strategic Leader, você pode então se preparar e tirar a certificação de I2 Master V4. Então, basicamente, essas são as 2 estruturas que mudam de acordo com o dia do V3 para o V4. Beleza? Bom, a gente vai falar aqui basicamente sobre o Foundation, que vai dar aqui um pouco de cada um desses pilares para a gente conhecer sobre o I2 V4. Bom, a prova, né, do I2 V4 Foundation, para quem quer também ainda se certificar, ele tem um propósito, né, de apresentar o que é de mais moderno e atual no gerenciamento de serviços de TI e apresentar
uma linguagem comum entre as empresas e os conceitos essenciais para aperfeiçoar a metodologia de trabalho. Então, em resumo, o propósito da certificação do I2V4 é que você adquire esse conhecimento comum, esse linguajar comum, um framework comum às empresas de tecnologia que usam os serviços de TI de uma forma padronizada. Então, independente de se você vai como uma empresa cliente ou se você vai como um provedor de serviços de TI, você ter esse linguajar, essa mesma nomenclatura, esse mesmo framework para você atuar com os clientes dentro da área de TI, é o propósito da certificação do I2V4. Então, é basicamente uma prova com 40 questões objetivas, de múltipla escolha, com 4 opções cada uma delas e sem consulta. Lembrando, a prova, quando você vai fazer, o ambiente ele toma conta do seu... Eles têm uma ferramenta interna que eles usam para tomar conta da câmera e do microfone do seu notebook no momento da prova. Se você não estiver fazendo isso numa certificadora, numa escola certificada, que também tem todo o ambiente preparado, com câmeras e tudo, mas o sistema da prova, ele toma conta aqui do notebook, então ele pega aqui a webcam, o microfone, e ele grava todo o tempo da prova para garantir que você não olhou para o lado para ler alguma informação. Se você tirar ali o olho da tela, você cai em auditoria. O áudio para ouvir se tem alguém soprando as respostas. Então, é bem focado em gerenciar a sua forma de fazer a prova. Então, a aprovação das 40 questões são 26 questões, que você tem que acertar 26 questões das 40 ou 65% da prova para você tirar a certificação do I2V4. A duração da prova são de 60 minutos, as mesmas características da V3, com um acréscimo de 15 minutos se você topar fazer a prova na sua língua nativa, em português. Se você focar em fazer a prova em inglês. Então, se você quiser fazer em português, 60 minutos. Se você quiser fazer em inglês, você tem um acréscimozinho de 15 minutos para poder fazer a prova, por causa da diferença da língua, não ser a nossa língua nativa. Certo? Vamos lá. O que muda, então, da V3 para a V4? Na V3 a gente estudou lá a parte de estratégia, a torre de estratégia de serviços, e aqui ela é dividida entre planejamento e o engajamento das partes interessadas no detalhamento dos serviços de TI. No V3 a gente tem a fase de desenho e de transição de serviços, logo após a estratégia. Aqui transição e desenho estão juntas e entra também obter e construir o ambiente de tecnologia, o ambiente novo de TI. A operação de serviços, aqui nós vamos chamá-la de entrega e suporte. E a melhoria contínua de serviços é chamada de melhoria, de aprimoração ou aprimoramento, de acordo com a forma de você interagir com a tecnologia, com a V4. Certo? Então essa aqui basicamente são as diferenças da V3 para a V4 que nós vamos ver aqui no nosso curso. Então, quando a gente falar de planejamento e engajamento, para quem já fez o V3, é a antiga estratégia de serviços. Quando a gente falar de desenho, transição, obter e construir, a gente está falando lá de desenho de serviços e transição de serviços. Se você vê, desenho de serviços, ela cresceu um pouquinho porque ela adquiriu transição e criou-se também obter e construir. A fase de operação de serviços se manteve a mesma, só trocou para entrega e suporte, e melhoria contínua também para uma melhoria e aprimoramento. Bom, um outro ponto importante, também muito difundido aqui na ITIL Foundation V4, é a computação na nuvem ou a Cloud Computing. Então aqui eu quero falar para vocês sobre esse ambiente. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar ou conhecer sobre Cloud Computing, mas a computação na nuvem. Então, antigamente, servidores, toda a tecnologia estava fisicamente dentro do escritório, e hoje
ela foi toda migrada para a nuvem. São vários exemplos, um deles é, por exemplo, o Office, que antes você, né, bem antigamente você tinha um CD de instalação do Office, depois você recebia com a licença, né, depois você recebia um link para instalar, e hoje está tudo na nuvem. Então você tem o Google Drive, vamos falar de Office, né? O Office 365, que ele é totalmente na nuvem, você pode até baixar no seu computador, você pode usar todo ele na internet, você não precisa mais baixar no seu computador. Né? O Google tem lá o Google Word, o Excel, ferramentas de utilização do Office na nuvem também do Google. Você tem a Microsoft criou também todo um ambiente virtualizado que ela chama de Azure ou Azure para algumas pessoas, né? Depende da nomenclatura que você usa. O americano chama de Azure, né? E aqui no Brasil a gente chama de Azure. Mas é todo um ambiente tecnológico que é desenvolvido, criado para você utilizar computação na nuvem da Microsoft. Indo um pouco falando sobre AWS, que é a da Amazon. A Amazon também criou um ambiente na nuvem que ela chama de AWS, e esse ambiente você pode subir ali servidores, você pode subir aplicações, pode subir o que você imaginar, tudo na nuvem, diminuindo ali o custo operacional de você ter que ter servidor, energia elétrica, data center, profissional para fazer manutenção. Então tudo isso está na nuvem. Não sei se, para quem não me conhece a fundo, eu mesmo tenho uma startup que eu desenvolvi de backup de dados na nuvem, chamada Safe Latina Cloud Backup. Então essa empresa totalmente na nuvem, você instala um agente no ambiente que você está em produção, né? Você sobe ele para a nuvem. Então backup também hoje na nuvem, tem o Google Drive, tem o Dropbox, né? No meu caso a Safe Latina Cloud Backup, onde você tem seus dados totalmente backupeados na nuvem. Né? E a gente parte então para uma infraestrutura de serviços, que é a Infrastructure as a Service. Então também todo esse ambiente de serviços, de infraestrutura também como serviço. Se você não quer comprar um servidor, né, ter custo com hardware, manutenção, queima de uma fonte, você pode contratar serviços, né, para prestar aquele ambiente para você. Né, o Virtual Network também, que é uma tendência global, onde você sai do seu ambiente de redes físico, você sobe um ambiente todo na nuvem. Então, imagina então, né, o que você tinha, suas redes, né, do time do jurídico, seu escritório lá do time de marketing, você sobe todo esse ambiente virtual na nuvem. O aprendizado de engenharia de máquina é um outro ambiente importante, que é o machine learning, onde a máquina começa, através da inteligência artificial, a utilizar, a adquirir conhecimento e usar esse conhecimento a seu favor, através de APIs, né, de aplicações. Então você tem ali, vou dar um exemplo aqui da IBM. A IBM ela tem hoje mais de 160 APIs, né, de machine learning, de deep learning, de IoT, de inteligência artificial mesmo, sendo utilizadas para você criar N serviços. Então, por exemplo, para quem não conhece, eu recomendo conhecer o ambiente da IBM chamado Bluemix. Você tem ali, você cria uma conta gratuita, né, uma conta light gratuita, onde você tem 160 APIs de machine learning disponíveis para você criar chatbot, fazer análise de vídeo. Você joga um vídeo para o machine learning, né, e a máquina lá te dá quais são as emoções, o que está acontecendo, que sentimentos o interlocutor tinha quando ele estava fazendo aquele vídeo. Tem outra API, o Text to Speech, ou seja, ela pega um texto e transforma em voz, ou o contrário, Speech to Text, onde ele pega voz e transforma em texto. Então tudo que eu estou falando aqui, ele já vai jogando e criando texto. Que outra API? Visual Recognition, onde ele faz reconhecimento facial. Então hoje a gente já tem várias empresas utilizando esse tipo de machine learning para poder fazer reconhecimento de face.
e ela é tão interessante, você pode ir no ambiente, botar uma barba postiça, tira a barba, pega a barba, bota em outra pessoa, e ele faz o mesmo reconhecimento da pessoa. Então é muito interessante também, é um outro nicho muito interessante para a gente estudar. Cadeia de blocos ou blockchain. Então hoje a gente tem aí as moedas se tornando moedas virtuais, como o Bitcoin e todos os segmentos que criaram-se após o Bitcoin. Então tudo isso disponível para você fazer como uma nova leva de conhecimentos aí para a tecnologia. Já é tudo isso embutido na indústria 4.0. Então tudo isso criando valor e criando vantagem competitiva. As empresas que dominam esses ambientes de computação na nuvem, de infraestrutura como serviços, aprendizagem de máquina e cadeia de blocos, têm uma vantagem em relação ao seu concorrente. Então, todos esses serviços estão cada vez mais dependentes da TI, isso é um ótimo sinal. Então, para nós que somos profissionais de TI, a gente tem aí, posso dizer que emprego garantido. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas algumas semanas atrás eu li, e deve estar no Google, uma informação de que até 2024 a gente vai ter mais de 240 mil cargos, posições de TI sem profissionais qualificados. Então você que está aqui estudando, saiba que você vai estar disponível para essa vaga, ou concorrendo a essa vaga, ou até empregado, porque você já está saindo na frente dos profissionais que em 2024 não adquiriram esse conhecimento ainda. Então, todos esses serviços, cada vez mais dependentes da TI e das comunicações da internet. A criação e o aperfeiçoamento de um modelo para gerenciar todo esse ambiente de serviços passa a ser de grande interesse para qualquer negócio, não importa se é uma pequena empresa de tecnologia, provedora de serviços, se você usa isso na sua casa como um provedor de serviços, se você trabalha numa pequena empresa, numa média empresa ou até numa multinacional. A terminologia é a mesma, a necessidade de TI para todo esse ambiente vai ser o mesmo. E o ITIL torna-se então o guia que trata esses novos desafios através dessa infraestrutura flexível, coordenada e integrada para a governança e o gerenciamento efetivo dos serviços com base na tecnologia da informação. Certo? Vamos lá. Então, antes, a criação, o valor e a criação em conjunto são os benefícios que a ITIL traz, que nós já vimos como uma terminologia única, uma nomenclatura única, um framework único para ser trabalhado, utilizado dentro das empresas, mas a utilidade que a tecnologia usa desse framework para ser implementado independente do tamanho da empresa, mas a importância percebida que você como profissional tem em utilizar essa metodologia. Então a junção desses benefícios, dessa utilidade e da importância percebida pelo cliente final o seu valor, é o quanto você vale. Então antes todo esse conhecimento estava nas mãos dos provedores de serviços apenas, inclusive a ITIL V3 ele usa isso como um dos carros chefe de utilização, que é como o provedor de serviços de TI age ou interage com o cliente. E agora na V4, na ITIL versão 4, ela é uma criação conjunta, ou seja, uma cocriação entre nós, profissionais de tecnologia, que é fruto da colaboração dos provedores, que provê esse serviço, os consumidores, o cliente final, que ele mostra como ele quer, ele diz como ele precisa da tecnologia, como é que essa tecnologia é utilizada no dia a dia do consumidor, e as outras empresas e organizações, como fornecedores e parceiros que também utilizam. Então, coloca uma coisa, acho que é uma palavra que a gente vai usar muito nessa versão nova do ITIL, colaboração, ambiente colaborativo, ambiente onde todos colocam a mão nesse angu para poder fazer o trabalho melhor, de uma forma mais integrada e gerando o valor que realmente faz diferença para o cliente final.
A diferença básica de produtos e serviços, também uma terminologia que nós vamos usar muito aqui nesse novo curso, nesse novo treinamento, é o que é, né, ITIL para produtos e para serviços. Então, produtos, ou a terminologia em inglês, products, são recursos de uma empresa que são projetados para entregar valor ao cliente. Então, produto é produto físico que você compra, que você adquire, que você paga e leva para você. E serviços, ou services, são que eles permitem a criação conjunta de valor, facilitando o ambiente de resultados esperados pelo cliente, sem que o cliente necessite gerenciar custos ou riscos específicos. Então, serviços, como é o caso, né, de provedores, que a gente cria um serviço e a gente entrega esse serviço que muitas vezes é intangível, ele passa a ser criado de forma conjunta entre colaboradores, fornecedores de serviço, terceirizados e o consumidor final, certo? Então, vamos lá. Conceitos de gerenciamento de serviço. Então, o gerenciamento de serviços, ou Service Management, ele é o conjunto de capacidades organizadas e especializadas em entregar valor aos clientes em forma de serviços. Para tanto, é necessário que se compreenda a natureza do valor, ou seja, né, o que o cliente dá valor, né, não preço, mas valor. Então, algo pode ter um valor para você, ter um outro valor para o cliente. Então, como você define a natureza de valor, a natureza e o escopo das partes interessadas, ou os stakeholders. Então, a natureza, da onde vem, da onde se origina cada stakeholder, cada cliente. Então, pensa que o cliente pode ser a empresa como um todo, o cliente pode ser uma área de negócios, pode ser uma área da sua empresa, ele pode ser uma pessoa única, física. Qual a natureza, né, dessas que eu comentei, que é a natureza do seu cliente, e qual é o escopo de necessidade desse cliente, também é preciso ser levado em consideração. Depois, como a criação de valor pode acontecer através dos serviços. Então, você já tem a natureza, né, do valor do seu produto ou do seu serviço, você sabe a origem do seu cliente, como é que você cria, então, valor, ou você mostra esse valor para o seu cliente. Deixa eu dar um exemplo que eu uso muito em sala de aula, que acho que é mesmo muito interessante. Eu vou falar de produto, mas ele serve também como serviço. Então, certa vez, essa é uma historinha, certa vez um pai chega para o filho, leva ele até a garagem, e ali tem um carro muito antigo, anos 67, 69, e ele fala para o filho assim: filho, queria que você pegasse esse carro e levasse numa feira de carros usados para vender esse carro. Aí o filho pega o carro e leva até essa feira. Poucas pessoas olham, poucas pessoas se interessam e ninguém quis comprar, né? E uma média de valor desse carro foi, vamos chutar aqui, 20 mil reais. Era um carro velho, já não tinha peças, carro antigo, era difícil, se o motor quebrasse, de achar peças, não é qualquer mecânico que sabe consertar. Tudo bem. Ele volta para casa, conta o que descobriu para o pai, e aí o pai no dia seguinte diz assim: agora eu quero que você leve esse carro numa loja de carros para vender. Nessa loja de carros, o cliente, o vendedor ou o dono da loja fala assim: nossa, esse carro já é antigo, mas ele é bem conservado, ele tem ali algumas características, né, de originalidade do carro. Então eu acho que eu posso pegar esse carro por 30 mil para poder vender por 35, 40. Então ele volta para casa, o jovem conta também o que descobriu para o pai. E aí o pai pede para ele ir numa loja, num especialista em carros antigos. Quando ele chega, o especialista olha e diz: nossa, mas esse carro é uma raridade. Tem muito pouco disponível no mercado. Hoje, por exemplo, não tem ninguém vendendo esse carro. Olha, eu estou vendo que ele ainda tem peças originais, bancos, volante, todo original. Né? Tá bem conservado. O motor não tá funcionando ali normalmente, não tem nenhum barulhinho estranho. Nossa, esse carro realmente é uma raridade. Olha, eu te ofereço 80 mil por esse carro porque eu sou colecionador de carros antigos.
Ele volta para casa, o jovem conta o que descobriu para o pai, e o pai então diz assim: meu filho, você viu que o carro é o mesmo, o produto é o mesmo, ou seja, o escopo, né, era o mesmo, mas a natureza de valor mudou quando você descobriu stakeholders diferentes. Então, o mesmo produto pode ter, ou o mesmo serviço, preços e valores diferentes. E a criação de valor ela é definida dessa forma, né? Para quem você apresenta, como você apresenta e para quem sabe dar valor ao seu serviço ou ao seu produto, tá certo? Então essa aqui era uma historinha que eu queria contar para contextualizar conceitos do gerenciamento de serviços. Consumidores e provedores eles são diferentes, né? Falando agora, detalhando um pouco sobre stakeholders. Então, consumidores são geralmente os clientes finais e eles podem ser dois tipos, né? Os internos e os externos. Clientes consumidores, né? Clientes finais internos, eles podem trabalhar dentro da sua própria empresa. Então, por exemplo, eu que trabalhei muitos anos na IBM, a IBM tem uma área de serviços, né, de Service Desk, Help Desk, interna, somente para nós que éramos funcionários utilizarmos esse serviço. Então, era uma área de prestação de serviços para consumidores internos. E ela tinha uma outra unidade de negócios que atendiam também Help Desk, Service Desk e outsourcing de TI para clientes externos que estão fora da empresa. Ou no caso de provedores, você pode ter provedores internos, ou seja, uma empresa grande que não é necessariamente de TI, né, uma indústria, uma grande rede de varejos, uma empresa farmacêutica, ela pode ter provedores internos, ou seja, a área de TI interna, e ela pode ter consumidores internos, que são os funcionários da empresa, né, ou consumidores e provedores externos. Ela pode também ter serviços que ela, né, que é o core business dela, ela pode prover esses serviços para clientes externos. Tá ok? Então vamos lá. Resultados esperados. Aqui é uma outra terminologia que nós vamos ver bastante aqui no nosso curso, no nosso V4. Né? Resultados externos. Quando uma empresa é considerada provedora de serviços de TI, ela deve gerar resultados que ajudem seus consumidores, seus clientes finais, a atingirem seus próprios resultados. E para isso, né, vamos tratar de dois termos necessários no atingimento desse objetivo. O primeiro são as saídas, ou os outputs. Também é um termo que eu recomendo que você preste muita atenção, porque é um termo que inclusive cai na prova de certificação. Então, o que é uma saída? O que é um output? É um entregável, tangível ou intangível, de uma atividade específica. Pode ser um relatório, pode ser um atendimento telefônico no Help Desk ou no Service Desk. Então, isso é uma saída, é um output. E resultado, que é um outcome, que é o efeito ou consequência de uma parte interessada, de um stakeholder, que é possível através de uma ou mais saídas aqui de cima. Então, um resultado, né, pode ter várias saídas, gerando um resultado final para o cliente. Então, a gente tem o cliente que vai receber esse entregável, tangível ou intangível como saída, né, e ele vai medir o efeito, a consequência, ele é um stakeholder importante nesse processo, né, entendendo e recebendo um resultado. Um outro stakeholder muito conhecido nesse processo, que auxilia na identificação de resultados, na valorização desses resultados, na identificação desses resultados, é o que nós conhecemos como gerente de relacionamento, ou gerente de relacionamento de negócios, o GRM, ou também a sigla em inglês, o Business Relationship Manager, ou BRM na área de TI. Então é muito comum. Né? Também tem empresas, né, que usam a nomenclatura gerente de conta. Então, também é comum a gente ver esse tipo de nomenclatura, gerente de conta, gerente de relacionamentos. Né? Às vezes o gerente comercial faz um pouquinho desse papel, mas hoje já está mais segmentado. Então o gerente comercial ele só vende e o de relacionamentos ele mantém o serviço na fase de operação.
Outras duas terminologias super importantes aqui no nosso curso é a utilidade e a garantia. Eles são dois aspectos que devem ser levados a determinar se uma oferta ou se um serviço consegue gerar ou facilitar, gerar valor ou facilitar os resultados esperados pelos clientes finais, pelos consumidores. Então, utilidade, a utility, ou alguns americanos falam utility, é a funcionalidade definida de um produto ou serviço que atenda a uma necessidade específica do cliente final. Então, podemos dizer que o que o serviço faz de fato e se ele está diretamente ligado ao objetivo ou propósito a que ele se propõe. E para ter utilidade, o serviço ou esse produto ele deve atender às necessidades e anseios dos consumidores. A outra terminologia, que é a garantia ou warranty, pode-se dizer que são termos ou condições que devem atender aos requisitos do seu uso dentro do consumo do cliente. E há duas modalidades de garantias mais usuais, mais conhecidas, a contratual e a legal. Ambas têm como finalidade assegurar ao consumidor a durabilidade, a capacidade, níveis de segurança, continuidade, eficiência e qualidade de um produto ou de um serviço para o consumidor final. E o que são ofertas de serviço ou service offering? A oferta é a quantidade de bem ou serviço que os produtores dos mesmos, desses produtos, desejam vender em determinado espaço de tempo. Então, existem 3 tipos de ofertas de serviço que são mais usuais ou conhecidas dentro do nosso ambiente de TI. Primeiro são os bens, ou goods, que são produtos, na maioria tangíveis, que podem ser oferecidos aos consumidores. Esses produtos são repassados ao consumidor em troca de valores financeiros, como dinheiro. O segundo são acesso a recursos, ou access to resources, que podem ser concedidos o direito de uso ou de licença de uso, dadas ao consumidor por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, uma licença de software, como a gente usa, do Windows, você compra, agora tem licença do Office, você paga anualmente, uma licença de antivírus. Um acesso a canais de TV fechado, a gente conhece muito Netflix, você paga mensalmente. Acesso a treinamentos e cursos online como esse que você está fazendo. E esses recursos ficam disponíveis ao consumidor sob o controle do provedor por um determinado período de tempo. Tem lugares que você tem acesso ao treinamento, ao curso, por exemplo, para sempre. Tem lugar que você compra uma licença e ela é sua. O Windows, quando você paga a licença e ela é sua. O Office, às vezes, você paga anual. Então depende. Tem a variação de pagamento numa taxa única e o mensal, como no caso da Netflix, ou anual, como é o caso de antivírus. Ações, e a terceira são as ações de serviço, ou Service Actions, que são atividades realizadas por profissionais com o intuito de atender a necessidades específicas dos consumidores, como, por exemplo, atendimento e suporte ao usuário. Ou, na vida pessoal, quando você vai no shopping e vê aquelas quick message, você vai ali e paga por um serviço, ou seja, você paga, o cara faz ali uma massagem em você e você se sente mais relaxado. Então isso também é uma ação de serviço que você utiliza como oferta de serviço. Bom, então aqui eu finalizo aqui o segundo vídeo aqui da parte de introdução ao ITIL, algumas nomenclaturas que nós vamos utilizar e formas que nós vamos tratar daqui para frente no nosso curso. Então, quero te agradecer e te vejo no nosso próximo vídeo. Obrigado!